Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no Data Crazy, tá? Hoje eu vou ensinar para vocês como a gente vai montar um fluxo completo de disparo em massa, tanto para API não oficial, tanto para API oficial, com distribuição inteligente, né, e automática já para os vendedores pré-setados, que a gente importar na planilha, tá? E também validação se o número realmente existe, tá? E aí a gente vai testar outras variações, né, daquele número do contato, tá? Então, em vez da gente perder o número logo na primeira tacada, né, que o número não existe, a gente vai ter toda uma estrutura para garantir que a gente tenha todos os pontos de contato possível com aquele cliente, tá? Porque às vezes a gente faz um disparo e o primeiro número não existe, o segundo número não existe, e aí só no terceiro, no quarto, no quinto número a gente vai conseguir o contato dele no WhatsApp, tá? Então, dessa maneira, a gente vai ter um sistema robusto de disparo eficiente, né? Com uma randomização bem bacana, né? Que tem o mínimo de risco possível, né? De ser bloqueado tanto na não oficial quanto na oficial também, tá? Por mais que na API oficial não é estritamente necessário, né? A gente fazer a randomização, eu recomendo, eu acho que é interessante, mesmo assim usando oficial, tá? A gente fazer um tipo de randomização, pode ser um pouquinho menor do que isso aqui, porém acredito que faz bastante diferença, tá? Então vamos lá. Dentro desse fluxo aqui, eu vou passar o passo a passo realmente, tá? De como que a gente vai ter essa estrutura toda. Vou deixar o template como download, tá? Vocês podem me pedir o download no final do vídeo, entrando em contato conosco e a gente passa o template, tudo que está sendo apresentado aqui na aula, beleza? Então vamos lá, vamos começar pela importação, né? Então a gente vem aqui em importar e vamos jogar aqui uma planilha, tá? Deixa eu só mostrar para vocês como é que tá a planilha, tá? Então a gente vai usar o modelo padrão, né? Nome, telefone principal. E aí tem aqui a sacada, né? A gente vai importar direto com o telefone 2, telefone 3 do lead e o atendente. Então isso serve para quem tem time que tem já carteira de clientes ou você quer direcionar já especificamente uma quantidade exata para cada vendedor. E aí a gente pode importar direto isso já na planilha para garantir que seja de fato distribuído cada lead para cada vendedor, tá? Nesse caso aqui de telefone 2, telefone 3, você só vai usar se você precisar, se você tiver realmente talvez uma lista que tenha outros pontos de contato. Então tem vários números possíveis, né? Você vai tentar primeiro o número principal, se não der certo a gente vai para o segundo, se não der certo o terceiro, e poderia ter até o 10º número assim por diante, tá? Então a estrutura é essa, é super simples. Realizou aqui a importação, né? Vai vir aqui o campo do nome, telefone. Telefone 2, telefone 3 não é um campo nativo, né? Então a gente tem que vir aqui, campos adicionais. Provavelmente você não vai ter esse campo aqui ainda, então você vem aqui em criar e cria o campo adicional, tá? Depois que você criar, vai aparecer para você colocar novamente, você clica aqui e seleciona telefone 2, telefone 3, o mesmo processo. Se tivesse telefone 4, 5, poderia colocar também. E aí você poderia subir as informações já, e-mail, CPF, qualquer outro tipo de informação relevante, tá? Campos adicionais, e aqui para o atendente a mesma coisa, tá, pessoal? Provavelmente você não vai ter o campo aqui, e eu recomendo você criar, né, e colocar por aqui, tá? Então, mesma coisa do telefone, colocou atendente, nota, que é importante, né, tem que ser exatamente igual, tá? Então, uma vez que você registrar com esse aqui, tem que ir lá no CRM, como a gente configurar, né, na automação no fluxo, tem que ser o nome exatamente igual, senão vai dar errado, tá? Então, sempre que for importar na planilha, colocar o mesmo nome exato para funcionar. Ignorar o cabeçalho e aí a gente pode só finalizar a importação, tá? Não vou importar porque eu já tenho aqui, mas é só um modelo, tá? Finalizou a implantação, a importação, joga para uma pipeline específica. Eu recomendo jogar para uma base de leads, tá? Então, seleciona uma pipeline que você vai usar para o disparo. Eu gosto de jogar para uma base de leads sempre, tá? Porque aí a gente tem o controle exato de quais leads estão ali esperando o disparo, quantos já foram, se teve alguma falha com algum e tudo mais, tá? Tags também, eu gosto de colocar a base sempre, eu acho importante, acho interessante, porque fica mais fácil para selecionar e executar a automação, a gente visualiza só realmente os leads que estão pendentes na base. E um ponto importante, na minha planilha, vocês podem ver aqui que eu já importei com o 55, né? Então, se na sua planilha não tiver o 55, você tem que vir aqui e colocar, tá? Como na minha importação já tem, não precisa. Então, é só seguir para o próximo passo e finalizar, ok? Dentro do fluxo, agora,
Uma vez que executar, né, a automação manualmente, pode executar lá por tags, por etapas, então você vai selecionar essa base que a gente subiu, tá? Executou, tem esse bloco aqui de condição para validar se ele está na etapa de base release de fato, tá? Isso aqui serve basicamente para o fluxo, né, o workflow, entender de qual negócio a gente está falando, porque a gente executou um lead, mas esse lead pode ter negócio em várias pipes, né? Então, dessa maneira a gente força o workflow a entender que a gente está falando desse negócio específico criado para o disparo, ok? Dentro aqui desse bloco, tem uma espera de dia e hora, né? Então eu recomendo usar esse bloco aqui porque ele é bem assertivo, né? Você pode configurar exatamente o dia e o período de horário que você quiser, né? No caso aqui eu coloquei hoje, dia 20, entre 8 da manhã e 4 da tarde, por exemplo, tá? Poderia ser para daqui 5 dias, entre 10 da manhã e meio-dia? Poderia, ok? Então é tudo critério de vocês. Então esse bloco basicamente ele vai ser liberado, né, totalmente aleatório dentro desses dois horários. Então pode sair um 8 e 3, um 10 e 5, um 2 e 10, 2 e 20. Então totalmente aleatório dentro desse período aqui configurado, tá? Então esse é praticamente um dos únicos blocos, né, que é necessário realmente ter uma atenção um pouquinho maior, porque vai variar de acordo com o dia que você for disparar. E nesse fluxo, no total, né, ele gera uma média ali de umas 100 mil combinações possíveis, né, 100 mil variações de tempo para ser disparado, o que torna a chance de bloqueio o menor possível. Claro, sempre ainda vai ter a chance de bloqueio, mas a gente tenta mitigar isso ao máximo, tá? Então, passou desse tempo completamente aleatório, né, ele vai disparar em um momento totalmente aleatório para o lead dentro desse período. A gente passa para um randomizador, né, de 6 etapas, que vai randomizar em alguns tempos. Depois a gente passa em mais dois blocos exatamente igual, tá? Não preciso explicar muito porque isso aqui é bem simples, não é algo que precisa ser alterado, tá? Então isso aqui é um fluxo padrão. Vocês pode pegar pronto aqui e só usar porque todos eles têm uma variação bem aleatória, né, de segundos de tempo aqui para a gente conseguir o máximo de combinações possíveis, ok? Aqui, chegando nessa etapa final, a gente joga o bloco de espera para duas mensagens diferentes, né? Isso é importante para a gente fazer um teste AB, né, de envios. Então, dessa forma a gente consegue detectar qual é a copy que está performando melhor para ajustar, testar uma nova oferta, né? Então a gente consegue garantir que a mensagem seja a mais eficiente possível, que mais traga conversão, né? Em vez de você mandar um único template ali para 50 mil pessoas, né? Supondo que use a IP oficial, tu manda 2 templates, 4 templates, né, que você vai dividir e vai conseguir extrair, né, uma métrica de conversão melhor para você pegar e escalar, realmente, tá? Então, nesse modelo aqui eu estou usando a API oficial, né, como template. Se fosse Evolutions e API, qualquer outra ali, seria exatamente a mesma coisa sem template, né? Você viria aqui, colocar a mensagem, normal, tudo certinho. Poderia até enviar uma imagem e tal, uma URL dinâmica, qualquer tipo de informação, tá? A sacada para a gente conseguir usar os números reservas está aqui, basicamente. Então, a gente faz o disparo, se ele prosseguiu, né, se deu positivo, foi confirmado o disparo, vai seguir o fluxo normalmente, já passo para cá. Porém, se der erro, 90% das vezes é porque o número não existe, tá? Pode acontecer de algum erro específico, né, aleatório lá da meta, da instância, ou porque o número desconectou ou tomou ban, tá? Mas na maioria das vezes é porque o número não existe. Quando o número não existe, o que a maioria das pessoas fazem? Joga um output de erro e coloca lá, descarta o lead direto, né? Mas quando a gente sobe uma base que tem números reserva de contato, vale a pena a gente aproveitar. Então, lembra que a gente subiu lá na planilha, o telefone 2, telefone 3? A gente pode vir aqui, ó, cria esse bloco de operação de campos, seleciona aqui, ó, telefone do lead, para a gente informar para o CRM que o bloco que vai receber essa atualização é o telefone do lead. Então, a partir daqui, o novo telefone desse lead vai ser o telefone 2, que é o que a gente subiu nesse bloco, tá? Ele é um campo personalizado, então você tem que vir aqui, ó, campos adicionais do lead e selecionar, ok? Mesma coisa para frente. Ele vai tentar enviar de novo. Nesse bloco, ele já sabe que o telefone é o telefone 2, ok? Se der erro novamente, prossegue. Telefone 3 e assim por diante. Poderia ter o 4, 5, 6, até esgotar todas as opções de contato, tá? Chegou na última opção, não tem mais telefones, né, viáveis ali para ser disparado. A gente vai simplesmente descartar, né? Então, vai mover aqui para a etapa de sem WhatsApp, remover tag e adicionar uma tag de sem WhatsApp, tá?
Você poderia até excluir o lead, eu não recomendo, porque às vezes pode acontecer algum bug, alguma alteraçãozinha ali, você tem o lead salvo, tá? Então, eu prefiro descartar depois que ele está nessa etapa, eu dou uma olhada manualmente, né? Mas ele já fica categorizado bonitinho ali, tá? Aqui para cima é a mesma coisa, tá? É só a outra variação do outro disparo, tá? Finalizou o disparo, né? Foi concluído com sucesso. Aqui tem dois caminhos, né? Para a gente diferenciar qual foi o disparo, tá? Então, esse é o disparo A, esse é o disparo B, tá? Para a gente poder puxar nas métricas, né? Ter uma noção qual que é o disparo que está tendo mais conversão, maior taxa de resposta e tudo mais, ok? Passou para o próximo bloco, é aqui onde a gente vai distribuir da maneira que a gente jogou na planilha para os atendentes. Então, a gente tem esse bloco de condição que vai mapear se o campo que a gente criou aqui, ó, do lead, atendente, é igual a Júlio. Lembra que lá na planilha a gente colocou aqui, ó, Júlio, Maria, poderia ter João, Carlos, Alberto, poderia ter 30 atendentes aqui. Se você subir exatamente igual, né, e colocar aqui, ele vai mapear bonitinho, tá? Então, o Júlio vai jogar aqui, ó, vai transferir o atendente para o Júlio, né? No caso, eu não tenho um Júlio aqui, mas é simbólico, tá? Então, não esquece de colocar para transferir aqui o responsável do lead também. Então, aqui é só fazer o mapeamento, é básico, tá? E uma coisa legal também é adicionar uma lista, tá? Então, fica listado bonitinho quais são os leads de cada atendente, né, de cada vendedor. Eu gosto bastante de usar dessa maneira, poderia usar uma tag também, mas aí acaba poluindo um pouco demais, tá? Então, a gente separa por listas dessa maneira. E aí é só vir aqui e alterar, tá? Colocar a lista de cada atendente e fazer as alterações aqui respectivamente, tá? Se tivessem mais de 2, 3, 4, 5 atendentes, é o mesmo processo. Só duplicar o bloco, jogar para baixo e criar uma nova ação, tá? Para aquele atendente específico. Finalizou essa etapa, a gente espera 8 segundos e move para a etapa de disparado. Pessoal, por que que eu uso esse tempo para 8 segundos para mover de etapa? Às vezes acontece que a gente envia a mensagem, um disparo, e o lead tem uma resposta automática. E aí ele entra como se tivesse respondido, né? Muita gente gosta de colocar aqui, ó, o bloco de entrada do usuário. Eu não curto, eu não recomendo, por quê? Às vezes você acabou de fazer o disparo, tá ali com o bloco de entrada, e esse bloco de entrada, né, subjetivamente seria significando que ele respondeu. Porém, não é certeza. Pode ser uma resposta automática. Então, você vai perder métrica, né? Vai ter menos eficiência no teu processo, basicamente, entendeu? Então, dessa maneira, a gente garante que quem respondeu, realmente respondeu depois dessa etapa do disparo, vai estar com a tag certa, vai estar na etapa certa, ok? Então, fez o disparo, vai passar 8 segundos. 8 segundos é o tempo ideal para o cliente, né? As que tem a mensagem automática responder automaticamente, né? Pode acontecer que ele está com o Wi-Fi desligado, responde depois de horas, tudo bem, né? Mas aí não tem muito o que fazer, tá? O que a gente pode fazer para prevenir respostas automáticas é basicamente isso. Poderia aumentar o tempo aqui um pouquinho, mas aí pode acabar do lead responder rápido e aí não medir corretamente também, tá? Aí a gente move para a etapa de disparado. Dentro desse outro workflow aqui, a gente tem um gatilho de mensagem recebida, tá? Aqui seria para fazer uma tratativa de dados, mandar para o N8N, né? Para a gente fazer o disparo e a própria IA qualificar o lead, né? O passo a passo ali e deixar mastigado para o vendedor atender e finalizar, ok? Então a gente poderia não só fazer o disparo, mas já atender e qualificar automaticamente, movendo de pipeline, tá? Então dessa maneira a gente detecta quando é o momento de realmente ativar, por exemplo, o agente de IA externo, ou simplesmente só mover ele de pipeline, né, que ele interagiu, respondeu, para o teu vendedor atender, entendeu? Então, a gente tem um gatilho de mensagem recebida, verifica se o negócio está na etapa base de leads, lembra que lá no disparo ele só é movido depois de 8 segundos? Então, significa que se ele enviar a mensagem, passar 2 segundos, receber uma resposta, 99% de chance de ser uma resposta automática. Então, isso aqui vai trazer uma eficiência muito grande para a operação, tá? Dentro desse bloco, eu coloco um bloco para verificar a tag. Então, se você quiser pausar o lead, quando a própria IA pausar, quando ele chegar em alguma etapa, você pode usar esse bloco aqui, né, da maneira que precisar, tá? Eu uso o tag pausado, poderia estar em uma outra etapa, tá? A condição aqui vai ser bem variável. Aqui tem o bloco de requisição externa, né, para a gente mandar para o N8N. E após esse envio, a gente verifica se o lead está na etapa disparado. Por quê? Se ele chegou aqui, ele tem que estar em disparado, ok? Se ele tiver em disparado, a gente move para respondido.
O porquê que é importante estar nessa etapa? Porque se ele já tiver qualificado, né, e ainda estiver falando com a IA, por exemplo, né, ou em outro processo, ela iria mover do mesmo jeito, que não é legal, tá? Então a gente só vai mover se ele estiver realmente na etapa inicial de disparado, ok? Então o lead não vai cair nessa etapa de respondido, a não ser que tenha sido feito o disparo, ele tenha respondido após aquele tempo e tenha, né, entrado no agente de IA ou em qualquer outro processo que seja necessário, beleza? Então, por hoje é isso, pessoal. Eu vou disponibilizar o fluxo para todo mundo que me chamar, tá? A gente vai deixar o nosso contato aqui na descrição. Então, quem precisar desse template, a gente envia gratuitamente, tá? Qualquer auxílio, qualquer dúvida, estamos à disposição, ok? Curta o canal, compartilha, comenta qualquer dúvida que ficou aqui pendente e a gente vai estar aqui para resolver o seu problema, beleza? Qualquer necessidade de tipo de implantação, treinamento comercial, a gente está à disposição também. Pode chamar a gente que a gente pode conversar com certeza. Vamos montar um fluxo, um processo bem bacana aí para tua empresa, beleza? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.